Bel, professora de História, e a gente vai continuar a ver agora no explicador virtual sobre os presidentes do governo militar. A gente tem aqui direto para o governo da junta militar. O que aconteceu? O presidente Costa e Silva, ele ficou doente e aí foi substituído por uma junta militar. O próprio nome está dizendo, né? Foi uma junta de militares, juntou militares, né? Então você teve representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, as forças. E aí você tem nessa época dois grupos de esquerda, o MR8 e a ALN, que sequestram o embaixador dos Estados Unidos. Os guerrilheiros exigem a libertação de 15 presos políticos, exigência conseguida com sucesso. Porém, em 18 de setembro, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional. Essa lei decretava o exílio e a pena de morte em casos de guerra psicológica adversa ou revolucionária ou subversiva. Então você vê, essa Lei de Segurança Nacional chega para liquidar qualquer forma de manifestação contrária, qualquer forma de negociação no sentido de tentar desestabilizar o governo. No final de 69, o líder da ALN, Carlos Marighella, foi morto pelas forças de repressão em São Paulo. Então você está vendo que o governo está ficando cada vez mais pesado, cada vez está direcionando mais no sentido de acabar com alguma oposição a ele. Entra então Médici. Se já estava ficando difícil, se já estava tendo uma repressão muito grande, o Médici chega para aniquilar mesmo, porque o governo dele foi conhecido como Anos de Chumbo, o mais duro e repressivo de todo o período da ditadura militar. Foi esse senhor aqui, o governo Médici. A repressão à luta armada cresce e uma severa política de censura é colocada em execução. Então a censura que já existia ficou ainda pior. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressão artística são censuradas. Muitos professores, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do país. É muito comum, né, você ouvir relatos, por exemplo, os meus professores da faculdade de História dizendo que enquanto eles eram alunos, era muito comum eles estarem lá assistindo a aula e de repente chegar um agente do governo, sentar no fundo da sala para poder prestar atenção no que estava sendo ensinado, de que forma, e assim, muitas vezes aquele professor depois sumir, desaparecer, ninguém saber, né? Ninguém conseguia descobrir o paradeiro dele. Então, assim, muitos intelectuais, professores universitários, líderes estudantis passaram por esse processo de ter suas vidas vigiadas para que qualquer ato considerado subversivo pudesse ser acompanhado de perto. O DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações, e ao Centro de Operações de Defesa Interna, atua como centro de investigação e repressão do governo militar. Então, assim, as pessoas que eram consideradas subversivas, revolucionárias, libertárias, de esquerda, tinham lá, né, o seu documentinho no DOI-CODE, onde era acompanhado de perto as atividades e o que poderia ser feito para reprimir. O Médici, ele entra também com uma proposta de governo ufanista, um governo que exaltasse o Brasil. Ao lado de toda essa repressão, tortura, morte, exílio, enfim, você tem um lado onde estava tentando vender a imagem de um país bom, né, de você valorizar a imagem do Brasil. Ele se apresentava como homem do povo, apaixonado pelo futebol e torcedor número 1 da seleção brasileira. Nessa época, né, era a seleção canarinho, tinha esse forte apelo ufanista e foi quando conquistou o tricampeonato de futebol na Copa do Mundo de 70. E aí essa vitória foi apresentada como uma vitória do governo Médici.
você tem a propaganda oficial do governo com essa questão ufanista. Então, olha só, aqui a taça, né, a conquista do tricampeonato, e também tinha assim, ninguém segura esse país, ou pra frente Brasil, né, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Era essa questão da propaganda ufanista, de você idealizar, de você valorizar o Brasil. Isso tudo dentro do governo Médici. Mas ao lado disso, tem também uma outra forma, que é o seguinte: Brasil, ame ou deixe. Aqui tem a charge, mas eu vou voltar no slide anterior. Do lado disso daqui, do pra frente Brasil, olha só, Brasil, ame ou deixe. O ame significa o quê? Fica aqui de boca calada. Ou vai embora daqui, que aí, entende? Se você critica o governo, você é visto como quem não ama o Brasil. Então você tem que deixar o Brasil. Exílio. Aqui, ó, ame-o. Aí você vê que no ame-o tá beijando o chão. Ou deixo, que aí tá dando, ó, um chute bem pra longe do Brasil. No governo Médici ganha força também, dentro desse campo de protestos, a guerrilha rural. A principal é conhecida como guerrilha araguaia. Essa guerrilha é fortemente reprimida pelas forças militares. Então, essa foi uma guerrilha rural muito famosa, que aconteceu aqui, ó, nessa região aqui, que foi a região da guerrilha da Araguaia, tá? O que aconteceu lá? A título de combater o movimento que se opunha ao golpe, você tinha um movimento então, de contestação ao golpe, à revolução militar. E aí, os soldados do exército, para poder reprimir esse golpe, essa manifestação, voltavam-se também contra os camponeses, homens, mulheres e crianças que supostamente teriam ajudado os guerrilheiros. E aí, muitos dos militantes foram feitos prisioneiros, assassinados, e seus corpos jamais foram localizados. Então, estava acontecendo a guerrilha urbana, onde muita gente, política e intelectual, estava sendo morto, mas tinha também no campo essa onda de protestos, essa onda de movimentos contestando o governo. Junto com isso, você tem um milagre econômico. Porque você pensa assim, pô, mas se o governo era tão duro, tão ruim, as pessoas não se revoltavam com isso? Primeiro, gente, essa questão da censura, das torturas, das mortes, não era um conhecido de todo mundo. Porque se censura o jornal não divulga que corpos estão desaparecendo, o jornal não divulga que tem muita gente sendo presa, morta e torturada, porque a censura está ali, né? E, ao mesmo tempo, na parte econômica, o Brasil teve sim um desenvolvimento muito grande. É o chamado milagre econômico. Porque na área econômica, o país cresceu rapidamente. O período que vai de 69 a 73 é essa época conhecida como época do milagre econômico, onde o PIB brasileiro cresceu uma taxa de quase 12% ao ano, enquanto a inflação beirava os 18%. Como é que conseguiu isso? Teve investimento interno e investimento externo, mas também teve muito empréstimo do exterior. Então o país vai avançando e estruturando uma base para a infraestrutura. O investimento, se você está investindo, se você está crescendo, você gera milhões de empregos. Então muitos empregos foram criados. Empregos sendo criados significa pessoas com renda. Pessoas com renda significam pessoas consumindo. Pessoas consumindo significa a indústria cada vez crescendo mais. Você vê que isso é uma roda? É uma roda o quê? De desenvolvimento. Então foi o milagre econômico. E aí algumas obras assim, que ficaram muito importantes, muito conhecidas, são dessa época, considerada faraônica. Quando você ouve obras faraônicas, são obras de grande porte, né, ligando ao faraó, aos faraós que faziam imensas construções. Né? Então, obras faraônicas como, por exemplo, a rodovia Transamazônica, que ia atravessar a Amazônia, essa, enfim, não concluída em algumas partes. Agora, a ponte Rio-Niterói.
é um grande feito e também símbolo desse governo militar, uma ponte ligando a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Niterói, né? Então essa obra foi desse governo, conhecido como um símbolo de prosperidade. O milagre econômico teve essa questão de você conseguir gerar renda, só que essa renda foi gerada para alguns. Porque a desigualdade social tão grande, tão alarmante como a gente tem no Brasil até hoje, né, a gente está cada dia mais conseguindo melhorar os índices sociais, de desenvolvimento social. Mas você ainda tem uma desigualdade social muito grande. Grande parte do fruto dessa época aqui, desse milagre econômico. Nessa época, né, as desigualdades e a dívida externa são heranças do milagre econômico. Por isso que está aqui, o milagre que não era santo. Pontos principais do milagre econômico. Então, um pequeno resumo disso. Grande crescimento da economia, inflação moderada para os padrões brasileiros, modernização da indústria de base, de bens de consumo duráveis, das telecomunicações e da produção de energia, ampliação e criação de empresas estatais em mineração, petróleo, petroquímica, aço, eletricidade, comunicações, investimentos estrangeiros com instalação de multinacional, arroxo salarial, concentração de renda. Isso significa o quê? Que o de cima sobe e o de baixo desce. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Obras estatais faraônicas, o quê? Gigantes e caras, e aumento da dívida externa. Então você tem uma economia crescendo, mas uma economia crescendo fazendo com que o pobre fique cada vez mais pobre. Bom, vamos ficando por aqui. Tchau!